Muito obrigada, Inocente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para tratar sobre o Microsoft Sentinel. Hoje eu vou trazer o tema que é bem importante e relevante para a gente, quando o cliente, né, o ambiente já está utilizando o Sentinel há um tempo, a parte de gerenciamento do ciclo de vida dos seus logs, né? Então, algumas novas features foram adicionadas ao Log Analytics, ao Sentinel, e hoje nós vamos tratar deles, né? Aqui na agenda, a gente vai passar por Basic Logs, por Archive e por a função de Search e também a restauração dos logs e, claro, teremos algumas demos para que vocês tenham a visão de como como são as funcionalidades na prática, né, no portal, tá? Então, começando com o Basic Logs. Até então, antes dessa função ser anunciada, que foi no início desse ano, nós tínhamos apenas um tier, né, uma camada de logs que a gente enviava eventos para o Log Analytics, para o Sentinel, né, então, que se chama Analytics Tier. Então, uma vez que você adicionava um conector novo ao Sentinel, os logs iriam para o Analytics Tier, que é a camada padrão do Log Analytics. Pensando em cenários de uso, né, que foram identificados durante conversas com clientes, por isso que é tão importante essa comunidade, né, que a gente realmente precisa entender as necessidades dos clientes para que a gente consiga oferecer funcionalidades melhores, né. Então, o Basic Logs veio muito desse ponto, né, que os clientes precisam adicionar e reter algumas informações de auditoria para consulta futura, porém que não possuem tanta informação ou tanta relevância do ponto de vista de segurança para detecção. Então, o Basic Logs ele vem justamente para agregar nesse ponto. Então, qual que é o propósito do Basic Logs? É uma nova opção para adicionar logs ao Sentinel com um custo reduzido. Então, quando eu vou falar um pouquinho de custo no final, né, mostrando um pouco a diferença, mas é uma diferença bem considerável. Então, era um ponto que os clientes comentavam bastante, né, que queriam enviar esses logs para o Sentinel, porém, pela questão do custo ser elevado e essa informação não ser utilizada para detecção de ameaça, não fazia tanto sentido. Então, esse Basic Logs vem nessa opção, você consegue adicionar esses logs ao Sentinel com um custo mais reduzido. É uma opção mais econômica para continuar enviando os dados, e os dados ficam ali disponíveis para consulta e uso. Quando utilizar? É uma ótima opção para os dados que possuem um alto volume. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos também de opções de log, né, para serem adicionados como basic. A gente fala muito, né, de logs de Firewall, de NetFlow, por exemplo, que são dados volumosos, que não têm tanta informação para detecção durante incidentes de segurança, porém são muito importantes ainda ali para você fazer a sua investigação, enriquecer os seus eventos. Então, esse é o quando usar. Logs com alto volume de dados, porém com baixo uso de segurança, que você necessita reter, seja por auditoria ou para fazer alguma investigação futura, tá? Aqui a gente tem um workflow que ajuda nessa tomada de decisão de qual tier eu devo escolher quando eu quero inserir esses logs no Sentinel. Então, aqui tem algumas perguntas que a gente vai passando para responder essas perguntas e a partir daí definir qual que seria o melhor caminho. Então, o primeiro ponto seria responder a pergunta se esse dado, de fato, é importante, é válido para o seu ambiente. Claro, se não for, não faz sentido fazer a ingestão no Sentinel. Se for, a outra pergunta é, esse dado é um requisito para auditoria? Se sim, a outra pergunta é se esse dado vai ser utilizado para detecção. Esse é um ponto bem importante. Quando a gente utiliza o Tier Basic, os dados que estão sendo ingeridos no Basic, eles não estarão disponíveis para serem utilizados nas nossas regras analíticas, nas regras de detecção do Sentinel. Então, caso esses dados sejam relevantes para os seus cenários de uso, para detectar os incidentes no seu ambiente, você vai precisar continuar utilizando o Analytics Tier. A grande maioria vai ser Analytics Tier, tá? Só para contextualizar também. A grande maioria vai continuar sendo Analytics Tier, porém, aqueles dados que você quer
inserir no Sentinel, porém eles não têm uma informação que vai te auxiliar ali na detecção, e sim é mais para auditoria e consultas futuras, e a resposta aqui é não, então ele é um grande potencial para o Basic Tier, que é esse tier com preço reduzido, para volumes grandes de dados que não tem tanta informação de segurança para detecção, tá? Aqui são alguns possíveis candidatos, né, para o Basic Logs. A gente tem na nossa documentação também essa lista de candidatos para serem alterados para Basic Logs, pensando aí na questão de gerenciamento de custo. Então, a gente tem aqui um pouco, né, de logs de acesso a storage, NetFlow Logs, como eu falei, VPC Logs, a parte de certificados, monitoração desses certificados, alguns logs de firewall e proxy. Então, esses logs de fato são muito volumosos e nem sempre, né, e não são dados que influenciam ali na detecção dessas ameaças, né, dos incidentes, mas são importantes ainda para a sua auditoria e para a sua pesquisa. Então, são grandes potenciais aí para você continuar utilizando o Sentinel para esses eventos, porém com um custo bem mais reduzido, tá? E a gente falou no início, mas podem ir enviando, tá, perguntas aqui no chat durante a apresentação que o Inocente vai apoiar aqui nas respostas durante o chat. Aqui um pouco de requisitos e configuração. Atualmente, então, contextualizando também, todas essas features que eu vou trazer aqui, hoje elas estão em preview. Hoje, então, agosto de 2022, né, para quem está assistindo a gravação, elas estão em preview. Isso significa que muita coisa pode ser adicionada e alterada, né, até que elas saiam em General Availability, mas atualmente esses são os requisitos e as configurações, tá? Para que você consiga configurar o Basic Logs, você precisa ter já um Data Collection Endpoint no Azure Monitor. Isso normalmente você já vai precisar ter, caso você tenha uma tabela custom, de uma tabela custom logs, isso você já vai ter no seu ambiente. E os logs suportados hoje não são qualquer tabela que pode ser alterada para Basic Logs. Esse é um ponto importante, tá? Nesse momento que está em preview. Pode ser que a gente adicione mais tabelas de acordo com o que a gente vai identificando os casos de uso. Mas nesse momento, os logs, as tabelas que nós suportamos são logs custom, né, custom logs, via Data Collection Rule, Container Logs, V1 e V2, e Logs App Traces, tá? Esses são os logs suportados atualmente. A configuração que precisa ser feita, então, precisa ser criada uma tabela customizada para receber esses dados. A parte de Data Collection Endpoint precisa já estar configurada no seu workspace do Sentinel. E a API precisa ser também configurada na parte precisa ser configurada durante a ingestão da tabela, o plano para Basic Logs. Isso tudo a gente vai mostrar também na demo, tá? O procedimento para alterar uma tabela para Basic, por exemplo. Então, pensando aqui na diferença entre Analytics Tier e Basic Tier. Então, o Analytics é o tier padrão, é a camada padrão que assim que você conecta um dado no Sentinel, é para lá que esses dados vão. É a ingestão que usa o modelo de custo principal, o modelo de custo padrão. Então, quando a gente vai lá no site de pricing do Log Analytics, o Analytics Tier é o modelo de custo padrão. Suporta regras analíticas e detecção, esse é o principal ponto assim, que eu queria destacar. Então, quando você precisa dessas informações para fazer detecção, vai ser o Analytics Tier que vai te apoiar nisso. Você consegue realizar consultas desses dados sem nenhum custo adicional, de forma livre. E a retenção no Workspace pode variar entre 30 dias a 2 anos, e com o Archive pode ser estendida a 7 anos, tá? No Basic Logs, a ingestão é um custo menor, não é compatível com regras analíticas de detecção, então aquilo que a gente comentou antes. Tem uma cobrança por consulta durante as buscas ali das suas queries, por dados escaneados, isso também a gente vai entrar um pouco no detalhe do preço. Então, essa é uma diferença também. E a retenção na Workspace é de 8 dias, isso não pode ser alterado, porém com o Archive, que é a feature que a gente vai falar hoje aqui também, pode ser estendido até 7 anos, tá? Então, o que muda de um para o outro são esses pontos, né, que a gente destacou aqui, que é importante que vocês tenham essa diferença, né, entendam essa diferença para identificar qual que é o log que faça sentido ir para o Basic ou não. Então, algumas limitações atuais, como eu falei,
a feature está em preview, então com certeza vai sofrer alterações, mas atualmente as tabelas suportadas são essas que eu já comentei. As queries, né? Então, quando você está realizando o query, os dados na workspace, que a gente chama ali do hot storage, né? Fica ali por 8 dias disponíveis, porém você pode utilizar o archive para aumentar esse tempo de retenção. E tem uma cobrança baseada nos dados escaneados quando você realiza buscas e queries, tá? Um ponto importante aqui também, como está em preview, esses preços não estão sendo aplicados na sua subscription, então o legal disso é que você pode já testar e validar essas funcionalidades sem nenhum custo, né, até que a feature seja transformada em General Availability. Então é bem interessante esse ponto também, tá? E a QQL, as regras, a nossa linguagem, né, para fazer as buscas ali dentro do seu ambiente. Existem também algumas limitações dos operadores que você consegue utilizar quando você está utilizando o Basic Log, quando a tabela está em Basic Logs, tá? Então, esses são alguns exemplos de que não são suportados, porém, existem outras formas que você consegue atingir o mesmo objetivo. Claro que vai demandar ali um pouco mais de customização na hora da escrita da sua query, porém, você consegue também fazer as buscas e conseguir as informações da mesma forma. Só são os operadores que vão mudar um pouquinho, tá, durante as pesquisas. Legal, agora falando um pouco do archive. Então, até início desse ano, né, quando a gente ainda não tinha essa funcionalidade, caso o cliente precisasse reter os dados por mais de 2 anos, era necessário utilizar ferramentas adicionais do próprio Azure, né? Então, você precisaria enviar os seus dados para um blob storage, para uma storage account, para reter ali pelo tempo que você quisesse, né, por mais de 2 anos. Agora, atualmente, o Log Analytics já possui essa funcionalidade nativa, então você consegue reter os dados dentro do Log Analytics por até 7 anos, com um custo reduzido também, e sem a necessidade mais de ficar exportando e gerenciando toda essa lógica, né, de exportação dos dados para outro local, mesmo que dentro do Azure, ainda assim era um trabalho administrativo um pouco maior ali para manter aquilo funcionando. Então, é um novo modelo de retenção de dados com um baixo custo, permite que os dados sejam armazenados por até 7 anos dentro do Log Analytics, então não precisa, né, de nenhuma configuração externa. Quando utilizar, ótimo para requisitos de retenção de longo prazo, então você possui requisitos de compliance, auditoria, que você precisa reter esses dados por mais tempo, é uma ótima opção. Pode ser usado no lugar do ADX, né, que era a função que normalmente quando o cliente tinha necessidade, ainda claro, pode ser usado, tá, não é que não pode ser usado, mas era a única funcionalidade que nós tínhamos até então, né, caso o cliente precisasse reter esses dados por mais de 2 anos, tinha que utilizar o ADX, mais um Event Hub, mais o Blob Storage para fazer toda essa retenção dos dados. E aqui também entra é ótimo para combinar com o Basic Logs, então, porque a retenção do Workspace do Basic Logs é de, no máximo, 8 dias, porém, com o Archive, você pode reter esses dados de forma arquivada ali por até 7 anos. Então, é ótimo para utilizar em conjunto também. Requisitos e configuração. Os requisitos são bem simples nesse ponto. Você precisa, claro, ter um Workspace no Log Analytics. Você precisa de permissão de escrita, porque ele vai realizar ali alterações no seu ambiente, né? Vai mover aqueles dados para um tier de archive, então você precisa ter permissão de escrita para fazer essa configuração no seu ambiente. E os dados precisam chegar ao fim da retenção da Workspace. A gente vai falar um pouco da diferença, o que é a retenção da Workspace, o que é o Archive, tá? Mas a retenção do Workspace, hoje, quando você tem o Log Analytics e você possui o Sentinel no seu Workspace do Log Analytics, você tem 90 dias de retenção já inclusas, né? Sem nenhum custo para reter esses dados por 90 dias. Ao final desses 90 dias, você começa a pagar, caso você queira reter dentro da Workspace, ou caso você queira manter por archive, também vai ter um custo, porém bem mais reduzido do que você reter dentro da Workspace, tá? Como realizar essa configuração? Existem algumas formas de você realizar a configuração
desse archive dentro do Sentinel. Um ponto importante e bem interessante que essa configuração é feita por nível de tabela. Então, você pode ter retenções diferentes para cada tabela, dependendo do requisito que você tenha. Então, eu tenho uma tabela que tem informações aqui que eu preciso reter por 5 anos. Outra eu preciso reter por 2 anos. Esse tipo de diferença você consegue fazer, porque justamente a configuração de archive é no nível da tabela e não da workspace como um todo. Então, isso é um ponto bem interessante. As ferramentas para auxiliar nessa configuração, hoje a gente já tem a interface gráfica, que eu vou mostrar, né, o Tables Preview dentro do Log Analytics Workspace, que dá para fazer a alteração. Script PowerShell, quando você quer realizar a atualização em massa, então você tem algumas tabelas, várias tabelas que você precisa ajustar o archive. O PowerShell continua sendo a opção mais eficiente para isso. E a gente também tem o Workbook, que é ótimo para gerenciar como que está a configuração hoje das suas tabelas e também fazer qualquer atualização caso você necessite, tá? Então, hoje, as atuais definições ou limitações dessa funcionalidade é a retenção máxima é de 7 anos, e os dados, quando estão em archive, eles não, a consulta deles não é igual ao Analytics Tier ou Basic Tier. Caso você precise fazer uma busca mais avançada, que exija de mais performance né, durante essas buscas, a gente recomenda o Restore, que é a feature também que eu vou falar já já, para justamente que esses dados fiquem novamente no modelo Analytics ou Basic, para que você tenha uma consulta mais performática, tá? Mas ainda assim, você consegue buscar os dados quando eles estão em archive, usando o search, que é também a solução que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, aqui, mostrando um pouco de como seria a configuração de uma retenção, né, dentro do Sentinel. Então, aqui a gente tem a retenção da Workspace, que, como eu comentei, quando você tem o Sentinel dentro do seu Log Analytics, você tem 90 dias de retenção já inclusa, sem custo adicional, então você pode reter os dados por 90 dias de forma gratuita, e após isso você pode começar a utilizar o Archive, que é a retenção que é o modo arquivado, né, que aí, claro, tem essas questões de que o dado não fica mais ali para realizar de forma performática as buscas, mas você ainda consegue ter fácil acesso a esses dados e restaurar quando necessário. Então, nesse modelo que eu defini 3 anos de archive e mais 90 de workspace retention, no total eu vou ter 3 anos e 90 dias de retenção dos meus dados. Então, isso é para mostrar, né, que esses dados aqui também entram na contabilidade da retenção. Então, quando você quiser por exemplo, eu quero reter meus dados por apenas 2 anos. Então, faça a conta para utilizar os 90 dias de forma gratuita e só adicionar os restantes, os outros dias faltantes para completar os 2 anos no archive. Assim, você consegue utilizar o melhor dos dois mundos, né? Os 90 dias gratuitos, mais o tempo que você precisa reter ali em archive. Tá. Aqui agora eu vou mostrar um pouquinho lá no portal. Aqui são só algumas telas para que vocês tenham depois, quando vocês forem acessar a apresentação. Essa apresentação a gente compartilha também, tá lá na comunidade. Deixa eu pegar minha tela aqui. Aqui eu tenho a minha workspace do Sentinel. Então, quando a gente fala de archive, eu vou lá para o meu primeiro lá para o meu Workspace Settings, que é no Log Analytics, para justamente mostrar a nossa interface gráfica para fazer a gestão dessa questão das tabelas, tá? Então, aqui dentro do meu Log Analytics Workspace, né, aqui eu já não estou mais dentro do Sentinel, eu estou dentro do Log Analytics, eu tenho essa função aqui, tabelas, que hoje está em preview. Então, é aqui onde eu consigo definir tanto a parte que também a gente vai ter uma sessão sobre isso, que é a parte de transformação durante a ingestão, né, Data Transformation Rules, para você fazer a transformação das suas regras, das informações que você quer trazer no Sentinel, é por aqui também que você consegue fazer, uma das opções, e aqui é onde você consegue fazer a gestão do archive. Então, aqui eu tenho a lista de todas as tabelas, os planos que elas estão, então, se ela está como Analytics ou Basic, ela vai aparecer aqui, o tempo de retenção da minha workspace, e o quanto que eu tenho de archive para essa tabela. Então, vocês podem ver que para cada tabela tem uma configuração aqui. Algumas eu não estou fazendo, não estou utilizando archive, outras eu estou utilizando, né? Então, isso é interessante também para que vocês consigam definir regras diferentes de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, caso eu queira
atualizar essa tabela via interface gráfica é bem simples, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos aqui do lado direito, gerenciar a tabela, e é aqui que eu vou definir a parte da retenção, né? Então, aqui eu estou definindo um ano como retenção padrão, mas eu posso alterar isso até os 7 anos, caso eu queira. E aí, a partir disso, claro, eu tenho que ter permissões de escrita, né, no ambiente para poder fazer essa alteração, e a partir do momento que eu defino isso, ele vai atualizar e definir isso para essa tabela. Então, fazendo por aqui, é eficiente para algumas tabelas, né, mas caso você queira fazer por mais de uma tabela, por mais de 5 tabelas, eu diria, o PowerShell já passa a ser a melhor opção, tá? Mas então, essa é a versão da interface gráfica que nós temos hoje, que você consegue utilizar por aqui. Dentro do Sentinel, nós temos o workbook que eu comentei, que ele é excelente tanto para administrar como que está o archiving hoje nas suas tabelas, e também fazer a atualização caso você queira. Então, você indo aqui dentro do Sentinel, Workbooks Templates, você pode buscar aqui por Archiving, e já vai ter um template pronto disponível. No nosso caso aqui já está salvo no nosso ambiente, né, mas vocês podem salvar no de vocês. E aqui eu vou em View Saved Workbook. E a partir do momento que ele carrega aqui, a primeira coisa que eu tenho que definir é a minha workspace. E um ponto importante é atualizar os preços aqui para refletir a sua localização, tá? A localização onde está o seu workspace. Então, aqui a gente está usando o preço de acordo com a localização que está no nosso workspace, mas como, né, pode ser outras localizações, os preços alteram, então é importante definir isso daqui antes de analisar aqui as informações, porque isso interfere totalmente, tá, nas informações que vão aparecer aqui para baixo. Então, aqui eu vou conseguir ter uma visão geral das minhas tabelas, de quanto que está a definição de archive dessa tabela, qual é o tamanho dessa tabela hoje, e eu posso realizar todas as configurações por aqui também. Então, por exemplo, se eu selecionar uma tabela aqui e descer aqui para ver mais detalhes, aqui eu consigo atualizar essa informação de retenção pelo workbook também. Eu consigo definir o tempo que eu quero definir de retenção para essa tabela. Uma vez que eu defini aqui o update retention, no back-end, né, o que essa chamada está fazendo é uma chamada na API que nós temos disponíveis para fazer essa alteração. Então, aqui ela está fazendo uma chamada nessa API para ajustar o tempo de retenção. Então, aqui é só, de fato, uma interface gráfica onde você consegue fazer isso de forma mais fácil, né? E aqui embaixo também, bem interessante, ele vai te mostrar uma estimativa de custo, tá? Do tamanho que você já tem a sua tabela. Então, hoje sua tabela está, sei lá, com 20 gigas, e você quer entender o quanto você economizaria ali passando de Workspace Retention para Archive. Então, isso aqui ele vai te mostrar também uma estimativa de preço para sua tabela. Claro, essa tabela não chega a ter nenhum giga, então por isso que ela está dando o valor mínimo aqui, mas no ambiente de vocês, que vai ser, né, mais real, isso aqui é um ambiente laboratório, vai mostrar bem legal a diferença que vocês conseguem fazer essa gestão de custo, né, de forma mais automatizada, tá? Então, esse workbook recomendo muito, é extremamente interessante, e ele também pode ajudar na parte de Basic Logs, tá? Então, aqui em Basic, você consegue ver todas as tabelas que hoje você tem no seu ambiente como Basic, e as potenciais que você já poderia alterar para Basic. Então, hoje, como essas são as tabelas que nós suportamos, o Sentinel, esse workbook já traz as tabelas que nós temos suporte, e você pode clicar aqui simplesmente e Enable Basic Logs. No back-end, claro, vai ser uma chamada API, sempre mas é só uma interface gráfica para que você consiga realizar isso de forma mais fácil. E aqui, por exemplo, essa tabela que nós temos Basic, como vocês podem ver, a retenção aqui no Workspace é de 8 dias, essa eu não posso alterar, não tem a possibilidade de alteração, porém eu estou ainda arquivando esses dados por mais 92 dias, totalizando 100 dias no total, né, de retenção. Então, essa é aquela questão que a gente falou que pode utilizar o Archive em conjunto com o Basic, tá? Para ajudar aí a melhorar o tempo de retenção dos seus dados, tá? Legal. Então, aqui voltando, agora a gente vai falar um pouquinho do Search.
Então, agora nós temos diversos tiers de logs, né? Então, nós temos diversas opções. A gente tem o Analytics tier, o Basic, o Archive. Como que eu busco essas informações de forma efetiva dentro do meu Sentinel? Por isso que o Search foi inserido dentro do Sentinel, justamente para trazer essa opção, para que vocês consigam fazer a busca nos diferentes tiers que nós temos agora disponíveis, de forma efetiva e rápida ali, né, para que você consiga buscar as informações que você deseja. O importante aqui é entender que o search, ele vai te trazer a informação de um item específico em uma tabela específica. Isso quer dizer o quê? Quando você faz o restore, você faz o restore da tabela completa de todos os dados que tem naquela tabela, de todas as informações ali. O search é para você buscar, por exemplo, eu quero buscar um usuário na tabela sign-in logs dentro de um ano. Tudo que tiver referente àquele usuário dentro daquela tabela vai ser gerado para você um resultado daquelas informações. Mas apenas daquele termo que você buscou. E aí pode ser um IP, um usuário, um computador, um servidor. A questão é que você busca um item específico, né, uma identidade específica dentro daquela tabela por um período de tempo, e a partir daí será gerado um resultado. Tá? Então, caso você queira avaliar tudo que tem numa tabela, o search não é o caminho para isso, mas caso você queira buscar especificamente um usuário dentro de todos os tiers, seja Analytics, Basic e Archive, o search é a funcionalidade para isso, tá? Permite que pesquisas sejam realizadas em todas as camadas de dados, como eu estava comentando, e você consegue justamente buscar nos dados arquivados, né, que esse é o principal ponto. Quando você realiza o search via interface gráfica, ele está utilizando também a Custom Language, né, para realizar a busca ali no back-end. Quais são os requisitos e configuração? Os requisitos, os dados precisam estar em algum tier dentro do Log Analytics. Você precisa ter permissão de gravação no Workspace, justamente porque ele vai criar uma tabela. Quando você executa um job, um search job, ele vai criar uma tabela para você. Então, você precisa ter a permissão de escrita para ter a possibilidade de ter a permissão de criar essa tabela. A configuração não precisa de nenhuma configuração prévia, já é nativo, você não precisa realizar nenhuma definição ali no ambiente. É simplesmente você escolher uma tabela, um período de tempo que você quer pesquisar e o termo-chave que você quer pesquisar, seja o usuário, o workspace, o IP. As tabelas podem ser limpas quando não forem mais necessárias. Então, uma vez que você fez a pesquisa, usou os dados daquela tabela, você pode deletar para não ficar ali te gerando, né, mais custo ali de retenção daquela informação, tá? Aqui nós temos um GIF demo, que vai ficar disponível também no PPT para vocês, mas a gente vai fazer essa demo também live, é só para que vocês tenham acesso depois, tá? Então, eu vou passar aqui rapidinho para depois a gente olhar com mais detalhes. Então, atuais limitações do search. Hoje as pesquisas, quando você roda um search job, ele vai te trazer até 1 milhão de linhas, o que é bastante. As pesquisas podem ficar em execução por até 24 horas, então esse é o timeout atual. Elas ficam ali, você consegue deixar um search job executar por até 24 horas. Atualmente, o tempo que você consegue buscar é de até 1 ano. Isso, claro, a gente estuda aumentar justamente para que você consiga buscar mais conteúdos ali que estão arquivados. Você consegue executar buscas simultâneas de 5 jobs por workspace. Então, você executou ali um search job numa tabela, você pode iniciar um outro em outra tabela, até 5 por workspace ao mesmo tempo, tá? Então, isso é bem relevante. Uma vez que você inicia um search job, ele vai criar uma tabela. E hoje a limitação é de até 100 tabelas de resultados por workspace. Então, uma vez que você tentar criar a 101, você vai receber um erro, e aí para solucionar isso é basicamente deletar algumas dessas tabelas de resultados, né, dos seus search jobs, para que você consiga executar uma nova busca, tá? Limite de 100 execuções de jobs por dia, por workspace, que é bastante também. As tabelas, uma vez que você
executa o search job, ele vai criar uma tabela, a retenção daquela tabela vai pegar a retenção padrão que tiver na sua workspace, então seja de 30 dias, 90 dias, 1 ano, e podem ser excluídas, né? Uma vez que você utilizou, a gente recomenda fortemente que você exclua para que não mantenha ali aqueles dados que você não vai utilizar mais. Hoje, via interface gráfica, você consegue executar uma consulta definindo a tabela e o termo-chave que você quer buscar. Qualquer outra customização a mais que você queira fazer ali na query, atualmente você consegue fazer apenas via API, tá? Então, via interface gráfica, eu vou mostrar para vocês, você vai pesquisar um termo dentro da tabela num tempo específico. Essa é a configuração que você consegue fazer. Para customizar mais essa query, você precisa usar a API para isso. E as pesquisas hoje são dedicadas a uma tabela e não permite você fazer a pesquisa de um termo em várias tabelas. Então, eu quero, ao mesmo tempo, pesquisar o usuário administrador na tabela Signing Logs e no Security Events. Você não consegue definir essas duas tabelas como fonte de busca para você. Você pode rodar jobs simultâneos nessas tabelas, mas vão te gerar resultados diferentes, tá? Vão te gerar tabelas diferentes. Isso é algo também que a gente estuda adicionar, mas por enquanto essa é uma limitação. Aqui, quando a gente compara, então, qual que é a diferença de eu realizar um search e uma query regular ali dentro do meu Log Analytics? O search, ele tem esse timeout de 24 horas, comparando com o Log Analytics de 10 minutos. Então, é uma diferença bem grande. Quando você quer pesquisar um maior volume de dados, o search vai performar muito melhor. Consegue te trazer 1 milhão de linhas, quanto uma query regular te traz 30 mil linhas, então também é uma grande diferença. Pode ser executado simultaneamente, né? Então, até 5 jobs simultâneos sem impacto no desempenho. E quando você também consegue fazer isso no regular query, mas você já percebe um desempenho ali um pouco inferior quando você começa a executar jobs simultâneos. Você consegue visualizar os resultados de forma parcial, assim que a execução ainda está sendo finalizada. Você não precisa esperar terminar a execução para revisar os seus dados. Quanto no regular query, você precisa finalizar, esperar esses logs, essa query finalizar para que você consiga trabalhar com os resultados, tá? Então, essa também é uma grande diferença entre um e outro. Vamos ali agora no portal, novamente. Então, aqui, deixa eu ir para esse portal, que é onde eu tenho acesso. Então, aqui, dentro do Sentinel, nós temos essa função aqui de Search Preview. Aqui é onde você vai conseguir fazer a definição, aquelas definições que eu comentei. Então, aqui você pode ver, nós temos a definição de tabela, qual que é a tabela que eu quero buscar aquela informação, qual que é o tempo que eu quero buscar essa informação, até 1 ano, né, que hoje é a nossa definição, e qual que é o termo que eu quero buscar. Então, aqui a gente pode adicionar o nome de um usuário, o nome de um IP, ou o nome de um servidor, para eu buscar essa informação e gerar uma tabela para mim apenas com esses dados para que eu consiga fazer as minhas buscas e realizar a minha investigação. Então, aqui tem alguns que eu realizei anteriormente. Então, como vocês podem ver, deixa eu executar novamente para que vocês vejam o job sendo iniciado. Eu vou buscar aqui Contoso Admin, que é um usuário do nosso ambiente. Dentro da tabela Security Events, durante os últimos 90 dias. A partir do momento que eu executar, você vai ver que aqui ele já está dando a informação que está criando uma tabela. Então, quando você executa um search, ele vai criar uma tabela com o search aqui no final. E enquanto ele está sendo executado, a partir do momento que ele está executando e alguns resultados vão sendo apresentados, você já consegue começar a trabalhar com esses dados, mesmo que o job ainda esteja em execução. Você não precisa ficar nessa página aguardando esse job finalizar, tá? Você pode ir para continuar fazendo as suas configurações aqui, as suas investigações, enfim, e você vai voltar aqui e vai ver o job ainda sendo executado. Então, aqui ainda está em progresso,
não parou só porque eu saí da página, né, então ainda está em execução. Aqui, nós temos algumas outras, né, que eu realizei a busca. Aqui, quando você faz as buscas, tem essa tabela Saved Searches, que fica todas as buscas que você fez no histórico ali das suas investigações, né. Então, por exemplo, aqui, quando eu vou em View Search Results, no back-end, o que está acontecendo é uma query, né, usando o Coastal Language aqui. Esse foi quando eu defini ali o tempo, o termo e a tabela. Essa foi a query que foi executada. E os resultados, quando você, de fato, encontrar resultados dessa informação, eles vão aparecer aqui em forma de tabela para que você consiga trabalhar. E essa tabela, uma vez que você cria essa tabela, ela vai ficar disponível aqui dentro do Logs, em Search Results. Aqui estão todas as tabelas que, de alguma forma, a gente fez um search e ela executou, né, e ela criou uma tabela para a gente. A partir disso, você consegue trabalhar essas tabelas fazendo os seus joins ali durante as suas queries, né, com os resultados dessa tabela. Então, é bem interessante que essa tabela fica disponível aí para você durante o período de retenção. E aí, claro, a recomendação é que você uma vez que você já tenha utilizado essa informação, você faça a remoção, né, delete essa informação para que não fique aqui ocupando espaço no seu ambiente, tá? Então, agora falando do Restore. Então, uma vez que agora você pode arquivar os seus dados dentro do Sentinel, como que você faz para reinserir essas informações, caso você necessite de reinserir essas informações dentro do Sentinel? Agora a gente tem a opção de Restore nativa também e de fácil acesso para que você consiga fazer. Uma vez quando você faz o Restore, você vai fazer a restauração de uma tabela completa. Então, não necessariamente só daquela informação que você fez do search ali, né? Então, no search você pesquisou um usuário numa tabela específica num tempo determinado. Essa vai ser o resultado que você vai ter ali naquele formato de tabela. No Restore, você vai restaurar a tabela como um todo, com todas as informações do tempo também determinado que você definir. Então, é ótimo para investigações, quando você quer procurar eventos relacionados a várias entidades, né? Então, as várias identidades, seja a vários IPs, a vários usuários e servidores. E você também, quando você precisa fazer alguma auditoria ou performar algo ou executar uma busca, uma pesquisa com mais performance, né? Então, você de fato vai precisar restaurar aqueles dados para que você consiga ter essa configuração. Quais são os requisitos? Simples permissão de escrita, porque você vai gerar uma tabela, uma vez que você faz o restore daquela informação. Você vai precisar selecionar a tabela que você quer restaurar, o tempo determinado que você quer restaurar aqueles dados, e após isso as tabelas também podem ser excluídas, né, durante a interface do usuário ali, para que você tenha fácil acesso e consiga gerenciar essas informações. Aqui novamente um GIF, depois para que vocês consigam olhar nessa apresentação, mas a gente também eu vou mostrar ali no portal para vocês. As atuais limitações. Hoje, para você restaurar uma informação dentro do Sentinel, você precisa, no mínimo, definir 2 dias de intervalo ali de dados, né? Então, eu não consigo restaurar só 1 dia de dado, preciso, no mínimo, restaurar 2 dias de dado. Essa é uma das definições até nesse momento. Você consegue restaurar até 60 terabytes de informação. Você consegue executar até 4 restaurações por semana dentro do seu workspace, tá? Você consegue executar até 2 processos de restauração simultâneos dentro da sua workspace. E uma vez que você já restaurou os dados de uma tabela, você não consegue executar a restauração daquela mesma tabela no seu ambiente. Você precisa deletar, e eu vou mostrar isso na demo, você precisa deletar aquele restore que você fez da tabela, por exemplo, signing logs, para que você consiga fazer uma nova restauração de um outro time frame ali, né, que você definir. Então,
é importante entender esse ponto também. E uma vez as tabelas restauradas, você não pode arquivar, então ela vai ficar ali disponível só durante aquele período de Workspace Retention, e você não vai poder estender esse tempo, né? Você vai usar ali aquela informação, e depois ou deletar, ou automaticamente será deletada também depois do tempo padrão. Então, aqui comparando um pouco do Search e o Restore, e quando utilizar cada um, né? Porque muitas vezes eles podem parecer entre si. Então, o Search, como eu comentei, ele vai retornar dados correspondentes àquela consulta que você fez. Então, você vai consultar um usuário, um servidor, um IP daquela tabela. E é isso que aquela tabela vai ser gerada para você, com aquela informação apenas. As informações vão ser geradas dentro de uma tabela com search no final. Limite de 1 milhão de linhas na tabela. Você não tem limites por semana para execução de search. Você pode executar vários trabalhos de pesquisa ao mesmo tempo, né, de uma mesma tabela. O restore, ele vai restaurar todos os dados daquela tabela, então não só apenas aquele termo que você pesquisou. Então, claro, existem cenários de uso para os dois, né? É mais identificar qual que faz mais sentido para você. Uma vez que você executa o restore, ele vai gerar uma tabela também com o RST no final. Você consegue restaurar até 70 terabytes de dados, limite de 4 restaurações por semana, apenas uma tarefa de restauração por tabela. Então, isso é uma grande diferença também. Você consegue, no search, você consegue executar até 5 searches ao mesmo tempo, e você pode executar searches na mesma tabela sem nenhum problema, né? A gente não tem nenhuma limitação quanto a isso. Agora, uma vez que você fez o restore daquela tabela, você não pode executar um novo da mesma tabela, tá? Depois de falar muitas tabelas, vamos para a visão aqui do portal. Então, dentro aqui do Search também é onde você tem fácil acesso a essa opção de Restore. E é aqui enquanto carrega. Aqui dentro só para eu primeiro mostrar o exemplo que eu estava comentando. Então, por exemplo, eu posso pesquisar múltiplos, deixa eu pesquisar o Contoso DC. Eu posso executar múltiplos search jobs na mesma tabela, tá vendo? Então, ele vai criar uma nova tabela aqui, e Contoso admin, por exemplo. Eu não tenho nenhuma limitação de executar vários searches na mesma tabela. Então, eu consigo aqui sair executando sem nenhum problema. No Restore, já é um pouco diferente. Então, aqui tem algumas tabelas que eu já executei a restauração em algum momento. Então, vamos primeiro exemplificar o erro, né, que você vai receber caso você queira executar o restore de uma tabela que já existe esse dado disponível. Então, eu venho aqui em Restore e eu vou tentar executar o restore da tabela Security Alert também. Mesmo que eu defina um tempo, um período de tempo diferente aqui, eu ainda assim não vou conseguir realizar o restore dessa tabela, porque ela já existe aqui. Tá vendo? Assim que eu seleciono a tabela, ele já me dá a informação. Essa tabela já está restaurada, você não vai conseguir restaurar novamente. Então, caso você precise dessas informações, dessa tabela, de um time frame diferente, você vai ter que vir aqui, deletar essa restauração, e aí sim executar uma nova restauração para que você consiga ter a informação, acesso a esses dados, né? Mas, caso você queira restaurar os dados de outra tabela que não esteja aqui, vai ser bem simples a configuração. Basicamente, você vai selecionar uma tabela, deixa eu colocar device events, definir o time frame, lembrando que no mínimo tem que ser restauração de 2 dias, né? Então, aqui eu vou colocar período de alguns meses. E aqui também ele vai te mostrar todas aquelas informações que a gente comentou, né, durante a apresentação. E uma vez que eu clico aqui em Restore, ele já vai começar a criar a minha tabela para que fique disponível essas informações para mim. Então, por isso que também é necessário a permissão de escrita, né? Porque você vai criar tabelas dentro do seu ambiente. Então, é importante que você tenha permissão de escrita. E essa é a interface gráfica onde você consegue tomar todas as ações, então deletar depois que você utilizar esses dados, né? Fazer a gestão por aqui também. E aqui, dentro de logs, você também tem a visão
das tabelas que foram restauradas no seu ambiente, né? Se você descer aqui, vai ter essa parte de Restored Logs, e as tabelas vão estar disponíveis por aqui também. Enquanto você está fazendo as suas queries, você consegue também fazer os joins, caso você necessite, entre as tabelas de search, restore, enfim, todas as tabelas disponíveis por aqui, tá? Então, bem simples também. E agora falando um pouco de preço, que é bem importante. Como eu comentei, essas funcionalidades estão todas em preview atualmente, o que garante que não vai ter um custo adicionado para que vocês testem essas funcionalidades, né? Então, o Basic Logs, o Search, o Archive, atualmente, eles não estão tendo um custo quando você utiliza essas funcionalidades. Mas a gente, claro, já tem um modelo de custo definido para que vocês consigam se planejar e entender o que vai fazer sentido ou não. Então, atualmente, as features atuais, né, o Analytics Logs, quando você faz a ingestão, e esses preços aqui são baseados no East-West, na região East-West, tá? Então, caso altere a região, você precisa alterar também, considerar o preço que reflita a sua região. Então, o Analytics Tier, quando você ingere esses dados dentro desse tier, o preço de ingestão é de 2,4 dólares giga, né? Não tem nenhum custo para realizar queries. Então, e os dados ficam 90 dias inclusos ali de retenção, né? Já por padrão. Caso você queira utilizar, né? Os dias free. Quando a gente fala de Basic Logs, a linguagem, né, KQL é um pouco reduzida, os parâmetros que você consegue utilizar. Você não consegue gerar alertas a partir dos logs que estão em Basic Logs. O limite de queries simultâneas, 8 dias de retenção incluso, então aqui são 90 dias, aqui são 8 dias. Você consegue aumentar isso com o Archive, como a gente comentou. O custo cai para 1 dólar giga, né? Então, comparando aqui, 2,4, aqui é 1 dólar giga. E quando você realiza search, aqui não tem nenhum custo, aqui você já vai ter o custo de 0,05 cents gigas escaneados, tá? E é por giga escaneado e não por gigas de resultado. Então, isso é um ponto importante também de mencionar. Mas, como eu comentei, isso, por enquanto, sem custo nesse momento, né? Como está em preview, tá? Mas essa é a estimativa que a gente define. Retenção dos dados. 90 dias já inclusos, quando você tem um Sentinel dentro do Log Analytics, e você pode reter ali usando o Workspace Retention por até 2 anos. Essa é a retenção do Workspace Retention, que é aquela retenção que a gente chama de hot storage, né, que você consegue ter os dados ali mais de fácil acesso para trabalhar as suas pesquisas. O Archive, que é a nova funcionalidade para retenção a longo prazo, você consegue reter por até 7 anos e o preço sai por 0,2 cents gigas mês, né? Então, o custo também reduz bastante. E aquele workbook que eu mostrei para vocês consegue ajudar na validação, na estimação, né? Na estimativa de custo, de quanto isso vai te custar. Aqui, search job, então, a cada vez que você executa um search job, tem um custo a partir dos gigas escaneados, como eu comentei, ainda sem custo por conta que está em preview, e também quando você realiza o restore, essa é a estimativa de custo do restore, né? Então, 10 cents gigas dia, com o mínimo, então, por exemplo, você realizou o restore de uma tabela com 1 tera. Mesmo assim, né, será cobrado para você, e caso você tenha, o restore tenha passado ali de 12 horas, você vai ter esse custo já pré-estabelecido de 96 dólares, tá? Dentro do restore. Mas isso é algo que, enquanto você está realizando ali o restore, que você vai identificar o quanto de dados que será necessário de restauração das suas informações. Então, todas essas informações são custos que já estão planejados para essas features, porém, como está em preview, é um ótimo período para que vocês consigam testar e avaliar essas funcionalidades sem ter nenhum custo agregado nessas funcionalidades. Bom, com isso,
Esses são alguns links que a gente também vai deixar disponível na descrição aqui quando estiver no YouTube, né, na gravação. Alguns links para que vocês consigam ter acesso, e essa apresentação também será disponível na nossa comunidade. Convido vocês também a acessarem esses 2 links aqui, o Private Community, que é onde a gente compartilha todas as funcionalidades que estão em Private Preview, antes de serem anunciadas de forma pública. Então, é um Teams, né, dentro do Microsoft Teams, é um canal dentro do Microsoft Teams que vocês têm acesso. Qualquer um pode se registrar e ter acesso às informações. A gente também compartilha o roadmap, né, o que está por vir aí para essas ferramentas nos próximos 6 meses. E não só do Microsoft Sentinel, mas também do Azure Firewall, DDoS, WAF e outras soluções. E todos os webinars vocês podem acessar por aqui também, as gravações, né? Então, fica disponível aqui para vocês. E essas são algumas documentações que eu vi que o Inocente também já estava colocando aqui no chat, para que vocês tenham acesso com mais detalhes, né, de como executar cada uma das configurações. Com isso, eu agradeço muito a participação de vocês. Deixa eu ver aqui se temos perguntas, acho que não. Obrigada e até a próxima sessão.